A gente continua falando dos cuidados com a pele no banho. No consultório ao vivo de hoje, quem está com a gente é o Dr. Felipe Fornari. Doutor, seja bem-vindo, viu? Boa tarde. É sempre muito bom poder contar aqui com a participação de vocês. Obrigado. E você que está em casa pode e deve me ajudar a fazer essa entrevista mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número todo mundo já conhece, mas não custa reforçar. É o 18 99145 3155. A gente sabe que muitas perguntas chegam, a gente vai selecionando aqui ao longo da nossa entrevista. Doutor, falando de banho, né? Muita gente não consegue ficar sem um banho com aquela água quente, inclusive no calor. É questão de hábito, às vezes acha mais confortante, etc. Quais os sinais que a pele dá pra gente de que algo de errado está acontecendo no banho? Excesso de ressecamento ou algo parecido? Certo. No primeiro momento, aquelas pessoas que gostam do banho mais quente, principalmente no inverno, elas vão começar a sentir uma leve descamação. E aí, consequentemente, poderá haver a coceira. Muitas pessoas saem, doutor, eu sinto aquele vermelhidão após o banho. Então, isso já é um sinal que ocorrem reações químicas dentro do nosso organismo devido à água quente. Então, se a pessoa persistir nesse banho mais quente, ela vai ter consequências mais sérias, como essa coceira e maior descamação. Quem já tem alguma pele, se tem a pele sensível, ou se não tem algum tipo de doença de pele, como psoríase ou algo parecido, essa mistura aí de ressecamento de pele por conta do banho pode potencializar esses problemas? Com certeza potencializa. Essas pessoas que já têm essa doença, psoríase, dermatite, as crianças com dermatite atópica, geralmente elas devem usar um sabonete de glicerina mais leve e o banho com água morna para gelada. Temperatura ideal, assim, como que a gente consegue? Eu sei que não tem uma regra, né? Mas como sentir que realmente é uma temperatura que não agride a pele? Tem alguma forma de a gente conseguir sentir? Ela é morna, é mais para gelada? Qual que é o melhor? O ideal é aquela morna para o gelado. Aquelas pessoas que não conseguem de jeito nenhum, tem que tentar. Aquela água fervendo pode ser pior do que mais maléfica do que benéfica para o paciente. Tem uma participação aqui do nosso telespectador, ele não se identificou, o final do telefone dele é 9816. Na verdade, ela é uma mulher. Ela fala o seguinte: doutor, ela não consegue tomar o banho com temperatura amena, sempre com água muito quente, ela até usa a expressão pelando, né? Ela falou, como alternativa, o creme é uma solução ou não adianta destruir a pele no banho quente e depois aplicar o creme hidratante? O creme vai amenizar esse problema que aconteceu com o banho. Então, principalmente aqueles hidratantes mais consistentes, mais firmes que ficam na pele, é o ideal para ser usado. E não só uma vez. A gente pode usar e abusar do hidratante, que ele vai ser muito bom para a gente. Legal. A Gilenilda de Birigui, ela pergunta o seguinte, né? Na questão dos bebês, mais de um banho por dia com produtos com sabonete ou shampoo pode prejudicar a pele dele, já que é mais sensível? Sim, o ideal é apenas um banho. E o sabonete usar nas regiões axilas, genitais, bumbum e os pés. Mais que isso acaba sendo maléfico para o nenê. Quando a gente fala assim, adultos e crianças, é até a pergunta que eu fechei, da Ellen de Araçatuba. Ela pergunta o seguinte: tem muita diferença na forma como tomar banho ou na quantidade de produtos a ser utilizado quando se vai para o banho em crianças, adultos e idosos? Ou na verdade tem um padrão para todos e deve ser seguido? Não, depende de cada pessoa. A criança, por exemplo, a gente não pode usar aquele sabonete mais grosseiro, que tem esfoliantes. Então, cada paciente tem um sabonete determinado para ele. Agora a Janaína de Presidente Prudente pergunta: doutor, sempre depois do banho sinto a pele coçar. Será que tem uma relação com o sabonete ou realmente da temperatura da água ou pode ser algum outro problema, já que não tem sinais aparentes de nenhum tipo de alergia? Pode ser os dois fatores, podem ser. Então a água quente, que já vai estimular uma reação química dentro do nosso organismo, que vai liberar alguns receptores que vão começar a coçar e formar esse vermelhidão. Além dos produtos químicos do próprio sabonete, que a pessoa pode ter alergia a algum desses componentes e também começar a ter o prurido, a descamação. Aproveitando que o doutor falou de sabonete, vamos levantar aqui, doutor, te convido para a gente vir aqui para a nossa mesa. Nós separamos aqui alguns sabonetes, algumas buchas do dia a dia, para falar aqui qual é o melhor ou o pior deles, se é que tem esse melhor ou pior, né? A gente está aqui primeiro com o sabonete de glicerina. Ele é bom, não é? Quais são os prós e contras dele? Sim, o sabonete de glicerina ele é usado mais para pele seca, aquelas pacientes que têm mais sensibilidade, têm uma descamação um pouco maior do que o normal. Né? Os esfoliantes a gente usa mais para aqueles pacientes que têm a pele mais grossa, principalmente no nariz, no bumbum, nas axilas, nos pés. Então ele é excelente para isso. Esse daqui para o dia a dia, para a pele do dia a dia, é meio prejudicial? Para o dia a dia não é conveniente. A gente pode usar 3 vezes na semana ou aquelas pessoas que têm a pele, quer esfoliar, mas a pele é mais sensível, 1 vez na semana.
Tá certo. Aqui temos o tradicional, que é aquele em barra que todo mundo está acostumado a Isso. utilizar, normalmente os mais baratos. Prós e contras dele. Bom, ele é realmente o mais barato, né? Ele, assim, para pessoa de pele normal, ele é até conveniente. E aí, assim, a diferença, então, dele para o líquido depende do gosto do paciente, da pessoa que está querendo usar o sabonete. Por quê? Devido aos avanços de hoje em dia, a gente sabe que esses sabonetes em barras não são mais feitos com gordura animal, tem mais gordura vegetal, então o pH fica próximo à da pele. Então, é mais uma questão de logística do paciente querer usar o líquido ou usar o em barra. E assim, o em barra, a vantagem é que ele não precisa usar a esponja. Falando de esponja, separamos aqui também, aproveitando esse gancho. Esponja vegetal, aquela tradicional, vou mostrar aqui para o Marquinho. Olha só, aquela esponja tradicional que está todo mundo sempre muito acostumado, né? Aquelas esponjas que nossos pais, avós costumavam utilizar. E ela tem uma textura bem mais firme, né? E ela tem uma textura que realmente dá a impressão que está lixando a pele. É bom ou não utilizar essa esponja? Então, essa esponja, eu acredito que quase todo mundo deva ter em casa, né? Porque a avó falava, lava esse pé. É bem por aí mesmo. Então é o seguinte, para a pessoa que tem a pele mais sensível, ela deve ser evitada, justamente por essa forma de lixar, que tem esse aspecto, e vai dar uma descamação maior para o paciente. Além do que, ele pode ser uma fonte de bactérias. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa esponja. Eu estava até vendo uma pergunta quando a gente estava conversando aqui, vou ver se eu consigo resgatar. Se eu não me engano, olha, deixa eu pegar aqui. A do Rafael, ele é de Birigui. Ele pergunta o seguinte: doutor, utilizar essa esponja vegetal em pé que está com algum tipo de micose ou algum problema de frieira, pode passar para outras partes do corpo? Ela fica contaminada a esse ponto? Então, por quê? Vai ficar algum resquício da pele aqui. Se provavelmente, com o tempo, pode aparecer fungos e bactérias. Se ela usar no pé, depois usar na axila, pode ser de passar. Tá certo. Agora tem essa outra esponja que eu vou mostrar aqui, novamente, a esponja, aquela esponja bem tradicional, que é feita uma espécie de uma espuma, né? São esponjas também bem baratas, a textura dela já é um pouco mais fina em relação à esponja vegetal, mas também deve ter prós e contras. Quais são esses prós e contras? Aquele paciente que não consegue ficar sem a esponja, ele é o ideal, porque ele faz uma leve esfoliação, mas também não deve ser usado todos os dias, de 3 a 4 vezes na semana. Tá certo. Terminando aqui nossas esponjas, aqui nós temos essa daqui, que normalmente são as mais caras encontradas em farmácias e mercados, que elas são feitas de polietileno, né? Uma espécie de um plástico, é uma redinha bem fina, e ela é utilizada normalmente com sabonete líquido. E essa daqui, o que dizemos sobre ela? Ela é excelente para o sabonete líquido, é a de nylon, né? Então, assim, o sabonete líquido, para ele ser efetivamente melhor que o em barra, a gente deve estar usando essa esponja, porque a aplicabilidade dela é maior, para o corpo também é excelente. Aí não adianta, sempre que notar alguma diferença na pele, algo de errado, tem que sempre procurar um especialista. Com certeza, né? Mas só lembrando, as esponjas a gente sempre deve evitar, né? Principalmente só naqueles casos mais graves, com a pele um pouco mais grosseira, aí sim. Mas porque ela vai promover essa leve esfoliação e pode dar coceira, pode dar essa descamação no corpo. Então, só para encerrar, tem gente que fala assim, não consigo tomar banho sem dar aquela esfregada no corpo com a bucha. Só o sabonete já tem elementos que ajudam na limpeza, né? Eles já têm produtos químicos que também já vão promover essa limpeza. E o excesso também, a gente tira aquela manta lipídica, que é a camada de proteção da nossa pele. Aí a pessoa que esfrega muito com sabonete também pode acabar ocorrendo de ter essa leve descamação, essa coceira. Tá certo. Esse é o Dr. Felipe Fornari aqui no nosso SBT Interior. Muito obrigado pela sua colaboração e pela sua verdadeira aula aqui com a gente.